Companheiros e companheiras, eu vou fazer uma coisa que é uma formalidade, né, que precisa ser feita, porém poderia ser dispensável, que é apresentar a senadora Tereza Leitão. Né? Tereza Leitão é a primeira mulher a ser eleita senadora por Pernambuco, com mais de 2 milhões de votos. Professora, sindicalista, foi deputada estadual por 5 mandatos consecutivos. É reconhecida pela atuação forte em assuntos ligados à educação, mulher, direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, serviço público, cultura, direitos humanos e é amiga do Simproja. Eu já vou logo apresentar a Heleno, também a mesma coisa. Todo mundo conhece a Heleno, da luta, das ruas, da televisão, né, Heleno? De tantas lutas. Mas Heleno é professor da Rede Estadual de Pernambuco e da Rede Municipal de Paulista. É atualmente presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a nossa CNTE, coordenador do Fórum Nacional da Educação, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, vice-presidente mundial para a América Latina, na direção da Internacional da Educação. Heleno, eu sempre gosto de estar na mesa que está. Heleno, foi eu que escolhi, viu? Porque vocês muito nos orgulham. E vocês sabem que eu sou fã dos dois. Tem gente que tem ciúme, viu, Heleno? Tem gente que tem ciúme. Mas é muito bom vocês estarem aqui conosco. E toda vida que a gente convida, os dois aceitam de pronto. E é muito orgulho que a gente sente de vocês dois. E vocês lá, nos espaços que estão ocupando em nível nacional e internacional, é a nossa voz. E eu digo que é como se a gente estivesse lá com vocês. Então, obrigada já, digo, por estarem aqui conosco. A gente estava combinando aqui e foi acertado que Tereza vai falar primeiro, né, Tereza? O microfone é seu. Obrigada. Parabéns pela homenagem a Paulo. Paulo também foi dirigente do Sintep, a época em que eu era. E a dupla de Paulo está ali, para quem eu mando um abraço, que é o nosso companheiro Iron. Para onde um ia, o outro também ia. Onde um estava, o outro também estava. Estou falando de você, Iron Mendes. Olhe para mim, dê um aceno. Eles eram assim mesmo, desse jeitinho, não era, Dilson? Eu e Dilson que sabemos. Bom, minha gente, vamos então à nossa palestra, dispensando as saudações, porque eu já participei da mesa de saudação. Era o ponto 1. Eu quero iniciar destacando o contexto desta conferência. Vocês terão uma mesa, certamente vai ser muito instigante pelo palestrante que foi convidado, Breno Altman, a mesa de conjuntura. Tenho certeza que será uma mesa bastante instigante, mas eu quero pensar 3 pontos da conjuntura onde essa educação humanizada, democrática e sustentável está inserida. O primeiro ponto, que o noticiário mais imediato, a cada dia, vai deixando secundarizado, a gente não pode esquecer. Nós estamos vivendo um verdadeiro genocídio, um massacre na faixa de Gaza do povo palestino. Quando isso começou, e vai fazer um ano, no dia 7 de outubro, todo dia era notícia. Todo dia uma expectativa de que estava para acabar. Todo dia uma expectativa de negociação. Hoje, uma vez por semana, 2 vezes por semana, quando a gente pensa que não tem mais nada pior a se fazer do que Israel está fazendo, aí uma coisa mais absurda vem à tona. Nós não podemos esquecer o que está acontecendo lá. E o que será depois,
quando finalmente um dia se chegar a um consenso em uma mesa de negociação que avança, recua, ata e desata. Da mesma maneira, a guerra na Rússia e na Ucrânia, que muitos dizem que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É assim que ela é passada pelos telejornais, não é? A invasão da Ucrânia. E nós, como educadores e educadoras, temos uma tarefa de pontuar o que é isto. E da mesma maneira, não é, a crise na Venezuela, em que vai dar? Breno deve, inclusive, tratar disto, tenho certeza, na análise de conjuntura dele, tratando de um país tão próximo e que faz limite com o Brasil. E, por último, uma coisa que está ganhando muito noticiário, vai continuar do jeito que está? Vai mudar? Não sabemos, mas é uma coisa que chama a atenção do mundo, porque é o Império que está realizando mais uma eleição, as eleições dos Estados Unidos. Todos vão comemorar, e nós mulheres também, evidentemente, caso Câmara ganhe a eleição, não só uma mulher negra. O que mudará na política internacional? Para mim, muito pouca coisa. Ela terá capacidade de fazer uma intervenção a favor dos negros e das mulheres massacrados todos os dias na Palestina? Não creio. Mas esses 4 fatores chamam a atenção do mundo, para mais ou para menos, a depender da emissora que está dando as notícias. E são coisas que têm a ver muito com a nossa inserção como educadores e educadoras e com o papel da educação, né, que se quer crítica, como Paulo Freire dizia, entendida do mundo, lendo a vida e lendo a história, não apenas lendo as letras. E aqui no Brasil, eu destaco as eleições municipais, que já foram destacadas na mesa de abertura, né, de forma muito enfática, em um momento ainda de polarização social e política. Nós não nos liberamos ainda do contexto das eleições de 22, até porque nas casas legislativas elas tiveram uma maioria muito expressiva. No Senado, um pouco menos, mas na Câmara de Deputados e Deputadas, bem significativa. Isso vem, na esteira disso, vem uma tensão entre os poderes, forte, né? Agora com o foco nas emendas parlamentares, mas também na próxima eleição da mesa diretora. Uma recente pesquisa, dentro do contexto das eleições municipais, mostrou o perfil dos candidatos, das candidaturas, da direita para a extrema-direita, do centro para a esquerda. As candidaturas de direita se situam entre pastores, nada contra, sou favorável à liberdade de credo, o problema é usar a igreja como veículo, né, de fundamentalismo, e empresários. Do lado do centro e da esquerda, as candidaturas se pontuam mais entre trabalhadores, microempresários e professores. Muitas candidaturas, Eliette, de professores. Eu fico me lembrando da primeira candidatura de Horácio a deputado estadual, quando eu já era dirigente do sindicato, que a gente entrava nas escolas com o material escondido, dentro do envelope debaixo do braço. Aí fazia a mobilização, chamava para a assembleia, discutia as coisas, depois dizia, vamos lá fora, no terraço, no pátio, quase escondido, para entregar o material do nosso candidato a deputado estadual. Hoje a gente entra nas escolas e os armários estão todos adesivados, publicamente adesivados, com a nossa escolha, com a nossa candidatura, com aquele ou aquela em quem a gente vai votar. Isso é bom? É bom. E se a gente souber usar, melhor ainda. Se a gente não fizer uma instrumentalização partidária disso, mas uma discussão política do significado de ter um professor, uma professora numa prefeitura, numa Câmara Municipal,
notadamente quando vamos debater o Plano Municipal de Educação. O nacional já chegou, cheio de gargalos, né, Heleno? Temos um ano próximo inteiro para debatê-lo. Já começamos a fazer todo o processo no Senado de audiências públicas para tentar um consenso, como foi possível no ensino médio. A Câmara, infelizmente, nos derrotou, mas vamos tentar, mais uma vez, no Plano Nacional de Educação. O tema, estava conversando com o Heleno. Heleno, tu vai abordar o quê? Para a gente não se repetir. Por isso que eu estou começando e ele vai depois. Porque o tema que o Simproja nos coloca, sobretudo com esse viés do sustentável, é um tema novo, eu diria. Ou pelo menos uma abordagem que a gente quer fazer de maneira renovada. Claro que a gente já discutiu e discute a necessidade de uma educação humanizadora e mais ainda neste ambiente mundial e local que a gente vive. Democrática da mesma maneira. E o que é que isso tem a ver com sustentável? Eu vou fazer mais perguntas do que respostas para vocês. Então, esse tema, eu acho que nos leva, Séfora, à nossa própria condição da humanidade e as próprias condições das relações da escola, da educação com a sociedade. Nós estamos diante de duas representantes freirianas de primeira linha aqui no Estado, Eliette e Edivalda. A representação do viés humanitário, humanizante, na pedagogia de Paulo Freire, nos desafia até hoje, 100 anos depois que ele nasceu. Até hoje. Porque aquela famosa frase que a gente repete tanto, ela ainda hoje se faz presente e em curso. Como tudo de Paulo Freire, não tem fim. É em curso. Se revisitando, se ampliando e se renovando. A educação sozinha não muda a sociedade, mas tampouco a sociedade se transforma sem educação. Essa relação, imbricada por esses princípios de educação humanizada, democrática e sustentável, é, para mim, o grande desafio, hoje, de uma concepção de educação genuinamente freiriana. Neste aspecto da educação humanizada, humanizadora, e em decorrência humanizante, revolucionária, há de se considerar alguns aspectos. O primeiro dele é o foco, é a ideia central de que para termos uma educação humanizadora, em decorrência humanizante, nós temos que considerar os sujeitos humanos em toda a sua plenitude, em todo o seu protagonismo. A gente hoje precisa dizer, aliás, há quantos anos temos a Declaração dos Direitos Humanos? Mais de 50, não é? Foi pós-guerra, não foi? Pois é, a gente teve que dizer que direitos são humanos. Às vezes eu olho assim, direitos humanos, sujeitos humanos. A gente pensa que é um pleonasmo, não é? Pessoa humana. Mas por que a gente precisa dizer isso? Porque essa dimensão do humano, ela nos pega a cada dia. A cada movimento político e social, a gente nega a nossa própria dimensão de ser seres humanos. Então, enquanto a gente não aprofundar, não questionar essa dimensão e ser protagonista disto,
a gente não alcança uma educação humanizadora, como é o tema proposto pelo Simproja. Quem são os sujeitos humanos da educação? Qual é o lugar de cada um e de cada uma? Como eles se relacionam nessa grande ciranda que é a educação? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus direitos para humanamente se afirmarem como protagonistas? Quando a gente criou o Sintep, herdeiro sobretudo da APENOP, que era a Associação dos Professores, eu era da pequenina AOEP, a Associação dos Orientadores, e ainda tinha a ASUEP, a Associação dos Supervisores. Quando a gente chegava na escola para apresentar o novo sindicato, o primeiro ano da direção transitória se dedicou a isto, regulamentar o sindicato, apresentar o novo sindicato à categoria e chamar eleições gerais. Sabe o que era que a própria categoria dizia? Como vocês mudaram o nome de Associação dos Professores para Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação? Naquele tempo a gente nem flexionava como hoje, era trabalhadores direto. Como vocês mudaram esse nome? Nós vamos ser desrespeitados. Nós vamos deixar de ser professores para ser trabalhadores? Aí a gente tinha que fazer todo o debate da função social do trabalho, do que significava uma categoria unificada, do que significava na escola o protagonismo do professor, da professora, do orientador, da orientadora, do supervisor, da supervisora, da merendeira, do porteiro, da secretária. Essa afirmação, até hoje, ela carece de fortalecimento. Até hoje. É verdade que o magistério é a função matriz da educação. Mas sozinho não se afirma nesses direitos de ampliação do patamar de escola democrática e de escola humanizante. Porque aí as relações hierárquicas do diretor que manda, elas vêm com muito mais força. Na época do sindicato, da criação do sindicato, a gente passou um ano discutindo, por exemplo, a reformulação do Estatuto do Magistério, que foi o que nos unificou na primeira greve unificada, em 1989. Qual era a função do professor e da professora em uma greve? Fazer greve. Qual era a função dos supervisores? Botar falta em quem estava fazendo greve. Qual era a função dos orientadores? Harmonizar os alunos para dizer que era greve, que eles ficavam, que eles não iam, para dizer que não tinha conflito. Greve é um conflito de interesse do aluno que quer aula e do professor que quer greve. E as merendeiras? E os porteiros? Então, a hierarquia presente desde o início dos sindicatos e, sobretudo, no dia a dia da escola, ela tem que ser desafiada por uma gestão democrática que nos considere a todos e a todas protagonistas dessa visão que o Simproja nos desafia a construir. E aí vem a parte que eu acho que a Helena vai abordar mais. Que relações a educação e a educação organizada na escola, estou falando desta, pelo ambiente onde nós estamos, precisa cultivar em uma sociedade e em um mundo capitalista e desumanizante. Nós estamos todos os dias sendo desumanizados, seja nos nossos valores e nos nossos princípios, seja nas relações do dia a dia. Aquela velha e ainda atual máxima do marxismo, de que foi por isso, inclusive, que eu levei uma suspensão da escola, em 1970,
porque eu escrevi um artigo que eu dizia que o 13 de maio era o dia de aniversário da minha escola, que à época era o IEP, hoje Silvio Rabelo, e nos remetia também à comemoração da pretensa libertação dos escravos e que o Brasil viveu por 300 anos um momento de exploração do homem pelo homem. Ou eu tirava essa expressão de um jornalzinho que a gente divulgou, ou era suspensa, porque essa era uma expressão comunista. Atualíssima, atualizadíssima. Outras formas de escravização estão sendo feitas sobre nós. E o pior, algumas com nosso consentimento. Como a educação pode romper com isso e nos tornar protagonistas com mais humanização e com mais democracia? Então, para mim, já indo para os momentos finais, para mim, ainda continuo botando muita fé no fio condutor de uma organização curricular, qual pensava Paulo Freire que seja revolucionária. Que seja revolucionária porque ela não se dá apenas dentro da escola, mas por fora dos muros da escola. Qual a escola ideal que Paulo Freire dizia metaforicamente? Uma escola sem muros, uma escola sem grades, uma escola de liberdade, uma escola emancipadora, tirando escola, botando educação. Uma educação sem grades, uma educação sem muros, uma educação emancipadora, uma educação crítica que nos liberte. Esse é o grande desafio de uma organização curricular que não pode ficar presa aos, como é que chama? BCP, como é? BNCCs da vida. Não pode ficar presa aos BNCCs da vida. Não pode ficar presa, e a Helena tem essa tarefa lá, as regulamentações do Conselho Nacional, Estadual, Municipal, que a gente tem que ter, porque a gente vive numa rede. Mas por dentro desta rede de normas, de regras, a gente tem que botar este conteúdo. E esse conteúdo só se resolve através de uma organização curricular que pense o projeto político-pedagógico da escola nesta dimensão. Nós temos que ensinar tudo numa troca permanente aos nossos alunos. Triste daquele professor que quer dar o pulo do gato. É horrível. É para mim, irresponsável e descompromissado. Eu ensino tudo, menos o pulo do gato. É para ensinar tudo. O pulo do gato e mais que tiver. Porque os instrumentos de inserção na sociedade passam por isto. E nós temos, freirianamente falando também, que preparar os nossos estudantes para serem dirigentes e não eternamente dirigidos. Então, colocar posição político-pedagógica nesses conteúdos é trabalhar a nossa dimensão humanizante, humanizadora e democrática. Quem dá conta disso não é a BNCC. Quem dá conta disso não é o Enem. Isso são instrumentos que estão postos e que a gente precisa disputá-los. Quem dá conta disso é um projeto político-pedagógico que considere esses princípios postos aqui para reflexão pelo Simproja como foco, como fio condutor do que a gente queira fazer, e não numa escola que, de repente, vai para a televisão. Porque os alunos descobriram, ineditamente, uma coisa excepcional. E vejam, são alunos da escola pública. Quem diria que alunos da escola pública podiam inventar um robô? Quem diria que alunos da escola pública podiam inventar uma luva para minimizar
o mal de Parkinson. Quem são esses atrevidos? Que professores são esses que ganham pouco, que não podem fazer greve e mesmo assim fazem isso? Não é assim que dizem? Não é assim que dizem de nós? Então é isso que a gente tem que desafiar, sendo protagonista, humanizado, humanizante, humanizador e humanizadora dentro de um processo democrático e sustentável. Outro aspecto que eu acho que as escolas estão esquecendo e que a gente precisa renovar, dentro dos muros e fora dos muros, é a valorização dos espaços de convivência e de participação da comunidade escolar. Heleno falou dos conselhos e eles começam a existir nas escolas. A capacidade de interação do ambiente escolar, um ambiente propício a fazer educação, mas não único. Não único. Muita gente diz que a escola é para informar. Quem educa é o mundo. Não. Tudo é mediatizado. Tudo é mediatizado. Porém, a escola precisa ter essa capacidade de interação com a cidade, com o seu entorno, para ser democrática e sustentável. E essa pauta da sustentabilidade, como disse Valéria, não é regar plantinhas no jardim, veio à tona vinculada à educação na própria CONAI. A CONAI tratou disto, Heleno, como eixo estruturador da nossa convivência com o mundo. Ontem, no Jornal Nacional, eu agora estou sendo obrigada a ver televisão, né? Porque estou em casa, com as pernas para cima. Aí passou uma reportagem de um frio que a temperatura máxima era -10. A temperatura vai variar de -2 a -10. E logo em seguida, as queimadas no Brasil. O Brasil todo vermelho. Hoje, inclusive, é o dia do semiárido. O que é que a gente está fazendo pela sustentabilidade? O que é que tem a ver uma educação democrática e humanizadora com a sustentabilidade? E sustentável aqui eu entendo que é sustentável em todas as suas dimensões, não apenas do meio ambiente, mas também das suas práticas pedagógicas, mas também da sua valorização profissional, mas também dos seus canais de intervenção na sociedade. É essa a educação que nós queremos. E o respeito às nossas construções históricas. Aí eu vou terminar chamando a atenção para os avanços tecnológicos em diálogo com as nossas construções históricas. Os avanços tecnológicos e as novas plataformas de ensino. O APP vai dar muito... É Valquíria, né, teu nome? Valquíria vai nos dar muitos exemplos disso, mas Pernambuco não fica atrás não, viu? A Fundação Getúlio Vargas está dentro da Secretaria de Educação, onde já estava a Fundação Lehman. Esse avanço tecnológico, a gente tem que ter cuidado com ele, primeiro para não ficar atrás, para que os nossos estudantes não fiquem sem saber o que se passa no mundo da tecnologia. Mas se a gente quer ser democrático e humanizante, não pode ser escravo, nem escrava dessas plataformas, porque elas focam na meritocracia, elas retiram a nossa capacidade criadora e formuladora, porque vem tudo prontinho, e elas reforçam o capitalismo. Primeiro porque são grandes empresas internacionais, são oligopólios que controlam a venda, a presença, a entrada, a saída, as conexões que fazem entre essas empresas. E puxam o nosso estudante, muitas vezes, para baixo. O IDEB botou aí. Estudante da escola, escolas públicas que têm redes, 45%. Escolas privadas que têm rede, 100%. O que é que isso significa na qualidade da educação
na formulação de um projeto político-pedagógico humanizante e democrático. Essa é uma pauta que eu venho me debatendo há um tempo, que a classe trabalhadora, que os sindicatos da educação precisam debater. O nosso pessoal do nosso campo, o nosso pessoal de TI, é um pessoal que tem nos alertado muito para isto. O avanço dessas tecnologias, a entrada agora da inteligência artificial no contexto da educação não podem passar ao largo de um controle nosso. De um controle. O professor vai ter o seu trabalho facilitado. Ele não vai deixar de existir. Ele vai ter o seu trabalho facilitado. Em quê, cara pálida? Para quê? É isso que precisa ser perguntado. Não vamos voltar à idade da pedra. Claro que não queremos isto. Mas não queremos ser controlados e controladas por essas tecnologias que disfarçadamente vão empurrando uma concepção de educação sem um diálogo, sem um debate, sem um contraponto crítico, que só nós, alertados, freirianamente alertados, podemos fazer. E, por fim, o respeito, que estava antes, eu botei para o fim, me baseei aqui na mesa, né? E ao livro de Nelino, O Amor como Urgência, né? Eu acho que é a tese de doutorado, de mestrado, não sei bem, Nelino. Por quê? O respeito às nossas construções históricas, e sei que o Simproja é um sindicato freiriano, passam por um conceito que a sociedade contemporânea tem vulgarizado muito, que é o conceito de felicidade. O que é ser feliz? O que é que nos faz felizes? Hoje, este conceito é muito efêmero, é muito descartado. Na política, minha gente, às vezes eu tenho que me beliscar. Eu tenho me beliscado muito na política. Primeiro, para não me contaminar com certas coisas. Segundo, para saber reagir a muitos preconceitos que ainda existem na política. E terceiro, para saber onde é e como é que onde a gente estiver como educador e educadora, a gente afirma e constrói felicidade. Já tem estudos filosóficos, psicanalíticos, mas precisam também ser educacionais. Do que é esse conceito e o que é que ele, em respeito à nossa trajetória, em respeito às nossas construções, pode se tornar, deixando de ser. A inteligência artificial, inclusive, afere, sabia? Afere isso. Quando é que você é feliz? Se você ouve uma música, se você come uma comida, se você vê um filme, se você compra uma roupa. Tem um negocinho que bota no cérebro, do controle do cérebro, para controlar as suas manifestações de felicidade. Onde felicidade é controlada assim? Para nós da educação, para nós que lidamos com gente, e gente em formação. Primeiro, nós somos eternos aprendizes, não é? A beleza de ser um eterno aprendiz, eu acho que é o que nos mantém vivos diante de tantos desafios e dificuldades. E a responsabilidade que nós temos com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Esse conceito, para mim, Eliette, mais uma vez, foi certeira. Felicidade permanente. Felicidade como motor de uma construção coletiva. Felicidade que não se esgota no sorriso, às vezes é até no choro. Felicidade que não é uma mera satisfação material. Felicidade que transcende a um momento e se manifesta em vários outros momentos, só acontece
como Eliette citou e como Paulo Freire diz, com amor e com coragem. O que a vida quer de nós é coragem. E repito como Margarida Alves, medo nós tem, mas não usa. É disto que a gente precisa falar. Medo também não se vence só. Coragem não se constrói só. Atos heróicos se esgotam em si próprios. Assim como o amor. Ninguém é feliz sozinho. O amor que Paulo Freire nos diz, desafia esse tema. Para termos uma educação humanizadora, para termos uma educação democrática e sustentável, ela tem que ser guiada por isso. O amor revolucionário que move, que questiona, que vai atrás, que peita, que faz greve, que aceita acordo, que abraça, que beija, que chora, que ri, que canta. É o amor do esperançar. E a coragem. A coragem que a gente coloca na frente do medo para usá-la. Medo nós tem. Eu tenho medo. Eu sei que vocês têm medo. Eu tenho muito medo. Mas a gente não pode usar. Nossos medos individuais são uma coisa. Margarida fala do medo coletivo. Medo nós tem. Ela não disse medo eu tenho. Medo nós tem, mas não usa. Usemos, portanto, companheiros e companheiras, a nossa coragem, a nossa esperança, aquilo que há de mais humano na nossa condição humana, que é o amor e a coragem. E aí sejamos felizes. Não como nas histórias da carochinha, felizes para sempre. Quem é feliz para sempre se acomoda. Mas felizes sempre. Renovando a cada felicidade conquistada, outra que a gente quer conquistar. E acreditemos que a gente pode fazer isso. Com luta, com resistência e com esperança. Muito obrigada. Passar a palavra para o professor Heleno Araújo. Obrigado, Marcelo. Vou falar de pé aqui para ir mudando as imagens também, aí vocês poderem olhar para um lado e para o outro e facilitar. Segundo, quero dizer que agora eu vou ter que usar a coragem, tá? E depois de uma palestra dessa, de fato, de abertura, usar a coragem para a gente continuar tratando aqui do tema que foi proposto para a nossa senadora Tereza e para mim, o PNE 2024-2034, por uma educação humanizadora, democrática e sustentável. Dizer que nós, da CNTE, e eu não estou aqui só, a Valéria Silva, nossa secretária executiva, Ronildo Oliveira, nosso diretor adjunto da CNTE, e atuamos coletivamente nesse espaço da direção, fazendo esse trabalho. E que na saudação eu fiz questão de saudar as pessoas com a ação que estão desenvolvendo, porque é dessa forma, nos organizando, fazendo um trabalho coletivo, que a gente vai fazendo os enfrentamentos necessários aos desafios postos para nós. Por isso também eu quero saudar a Cícera, que é coordenadora do Fórum Municipal de Educação de Caruaru, porque os fóruns municipais de educação têm um papel importante nesse processo dos planos de educação para a próxima década. Estamos com um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, com o número 2614, agora 2024. Esse projeto de lei, quando aprovado, diz que os municípios terão um prazo de 1 ano para elaborar seu plano municipal de educação. E aí o trabalho do Simproja, o trabalho dos conselhos, o trabalho do Fórum Municipal de Educação de Jaboatão dos Guararapes, são importantes nesse momento de elaboração. Como Tereza já citou, os temas, os convites feitos pelo Simprósio nos desafia para pensar e refletir em cima de roteiros que nos levem a manter
esse processo de mobilização. Por isso eu pensei um roteiro aqui em 3 partes, né, colocado nesse processo. Primeiro, do próprio projeto de lei do Plano Nacional de Educação, que, na sua apresentação, faz referência a um grupo de trabalho que o Ministério da Educação montou para pensar o novo Plano Nacional de Educação, faz referência a escutas que fez com congressistas, com movimentos, e no terceiro momento faz referência ao documento final da CONAI 2024, onde muitos de vocês participaram, né, do processo aqui das conferências municipais, estadual e alguns aqui também nacional. Então eu trago essa lembrança porque nós, com a conferência realizada em 3 etapas, começamos a produzir um documento final que foi aprovado em janeiro deste ano, que levanta todas as demandas que nós temos a partir dos municípios. O próprio ministro da Educação, na conferência, na abertura, reafirmou que esse documento seria a base para a elaboração do Plano Nacional de Educação, do projeto de plano. E quando o plano foi anunciado ou entregue ao Congresso Nacional, confesso que nós, do Fórum Nacional de Educação, ficamos um pouco decepcionados no seu conteúdo, devido às suas ausências, né, dentro do projeto colocado para o momento, que trouxe, na nossa leitura, um retrocesso daquilo que nós temos no atual Plano Nacional de Educação, que não valorizou, né, propostas interessantes que nós apresentamos num documento referência que recebeu 8.651 emendas a partir das conferências municipais. Então, essa ausência sempre traz, né, preocupações, porque nós estamos em um país onde a nossa geração conseguiu aprovar 2 planos nacional de educação, e isso não foi uma tarefa fácil. É bom lembrar que os pioneiros e as pioneiras da educação, em 1932, apontaram a necessidade de planejar a educação nos próximos 10 anos, conseguiram colocar na Constituição Federal de 1934, mas a Constituição não prosperou. Em 1937, um golpe, mais uma vez, nosso país rompeu o conteúdo da Constituição de 1934, e esse plano nunca foi não foi colocado para o Congresso para ser aprovado. O primeiro plano que nós conseguimos aprovar foi em 2001, e fruto, a nossa senadora era diretora de Assuntos Educacionais da CNTE, nos representava nos Congressos Nacionais de Educação, CONEDES, onde produzimos uma proposta de projeto de lei, porque o governo federal não tinha interesse, né, em fazer esse trabalho. Então, nós conseguimos fazer com que o plano fosse debatido, a revelia do governo federal, que enviou outro projeto de lei, ganhou prioridade de tramitação no Congresso, mas saímos do Congresso com uma certa vitória, porque o projeto que foi aprovado em 2001 apontava que até 2011 o Estado brasileiro deveria investir 7% do Produto Interno Bruto, do PIB, em educação. Só que o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, vetou o financiamento. E o governo federal da época não tinha interesse em estimular os estados e municípios a fazer seus planos de educação. Logo, o plano de 10 anos existiu, mas não foi implementado. Conseguimos aprovar um segundo plano em 2014. Vigorou até 2024, agora foi prorrogado, vai até dezembro de 2025, mas também um plano que não foi implementado, porque a perspectiva da nossa vitória, de que chegando em 2024 tivéssemos 10% do PIB para financiar a educação, foi interrompido em 2016 com o golpe e com a emenda constitucional número 95, que atacou o financiamento da educação. Então, só para resumir a história e entender de que estamos falando, em 2014, o Estado brasileiro investia 6% do PIB em educação. Projetou chegar em 2024 para investir 10%. E fechou 2023 investindo 5,1%.
Então, percebo que aquilo que foi projetado para aumentar, houve uma redução. E quem operou essa redução? Uma emenda constitucional que foi aprovada por deputados, deputadas, senadores e senadoras em 2016. Os mesmos parlamentares que deram um golpe na presidente Dilma foram os que aprovaram a emenda 95, que reduziu o financiamento da educação. Com isso, nós tivemos 2 planos de educação que nós conquistamos, com muita luta, com muita determinação, mas não aconteceu a implementação desses planos. Então, esse é o desafio que se coloca para nós quando pensamos esse PNE para a próxima década, 2024, 2034. E quando nos desafiamos aqui a pensar esse PNE, esse futuro plano, terceiro plano do nosso país, que seja, de fato, um plano de uma educação humanizadora, aí aumenta os nossos desafios. Na conjuntura, Tereza colocou alguns pontos, e é importante a gente também colocar a questão das taxas de juros cobradas em nosso país. Esse embate que o presidente Lula está fazendo, as centrais sindicais tentando mobilizar, porque o ano passado, toda a riqueza, todo o orçamento executado do governo federal, 43,3% foi para pagamento de juros das dívidas. E quem é que tem a receber desses juros das dívidas? Não somos nós. São os banqueiros, são os super ricos, são os que compram papéis do Estado, e esse dinheiro vai para que bancos, a cada 6 meses, aumentem seu lucro e que milionários se tornem bilionários. Então, quase metade do que nós produzimos de riqueza e de recursos do governo federal vai para esse setor, pagamento de juros, pagamento da dívida. Na educação, foram investidos 2,97%. A saúde, 3,7%. Então, o que nós estamos afirmando nessa luta, nesse desafio para a conjuntura, é que, se não atuarmos sobre essa mudança necessária com relação à utilização, à taxa de juros e o orçamento do governo para aplicar em políticas públicas, nós podemos ter um novo plano com a nossa cara, com as nossas demandas, como foi este que está finalizando, mas não terá sua implementação nesse processo. E aí, nesse desafio, trocando aqui o caderno pela máquina, que também Tereza já chamou a atenção, de tomar o cuidado para não desumanizar, não ficar focado nela, ou não deixar as plataformas substituir professores e professoras. E esse ponto a gente tem que lembrar. Por que que a Constituição Federal diz que, para atuar na escola pública, o ingresso tem que ser exclusivamente com concurso público? Exclusivamente. Mas porque chegamos a ter 54% de professores e professoras atuando de forma temporária em nosso país. Porque já está sendo colocado em prática plataformas com as aulas prontas para professores e estudantes nas nossas redes. Então, esse instrumento que a tecnologia que a Tereza falou, que deveria vir para contribuir com a melhoria da nossa vida, né, faz o inverso nesse processo. Mas o que eu vou utilizá-lo para destacar aqui trechos do livro do Celso Oliveira Andrade, que tem como título Mercado como palco da luta de classe, das lutas e das labutas. Então, quando Cefra conversou comigo, eu fiquei pensando o que fazer, o que trazer. Eu digo, eu vou pegar trechos desse livro do professor Celso Oliveira Andrade, que traz 3 elementos para a nossa reflexão aqui. Primeiro, quando ele fala, no caso da economia do capital. Ele fala que, no caso da economia do capital, o estímulo ao consumo se dá na perspectiva do lucro. E, para isso, se induzem formas e produtos, enquanto que na economia do trabalho, o consumo se dá na perspectiva da vida. Então, o que nós estamos recebendo nos nossos municípios, infelizmente, dos encontros nacionais que nós temos na própria Undime, é ter mesas
com as fundações privadas, ter estandes das fundações privadas, dialogando com os nossos secretários e secretárias municipais de educação, muitos companheiros e companheiras nossas, vendendo produtos para que o IDEB do município cresça e o prefeito possa se destacar politicamente com esse trabalho que é oferecido de produtos. A própria avaliação padronizada, o IDEB, que é o instrumento desse processo de avaliação padronizada, traz também essa perspectiva. Na primeira reunião do Conselho Nacional da Educação, na Câmara de Educação Básica, que está sendo presidida momentaneamente pela pessoa mais velha naquele momento, que as outras, que eram presidente e vice, saíram, chamou a atenção para reuniões ou pedidos que chegam no Conselho para vender produtos. Não que o Conselho compre, mas que as empresas possam dizer que apresentou ao Conselho Nacional de Educação, faz foto com os conselheiros e vai lá com os gestores vender esses produtos. Então, é isso que está também acontecendo no espaço da educação, que é essa perspectiva dessa economia capital que visa o lucro, né, dentro da educação pública nesse processo. E aqui ele continua dizendo que, nesse caso, estamos falando não só de produção, mas de reprodução. Aí, se de reprodução do capital ou da vida. Nesse aspecto, então, voltamos para a boa e velha luta de classes, para a definição de modelo de desenvolvimento, para o projeto de sociedade que queremos construir. Então, o professor Celso chama atenção nesse processo, tentando separar e trazer o nosso entendimento dessa questão da economia do capital e da economia do trabalho. E por que eu quero trazer esse destaque? Porque nós, da rede estadual, que atuamos no ensino médio e no fundamental, tem a perspectiva também de já ir preparando esse processo, eles preparam o terreno para essa economia do capital, para a economia do lucro. E aí eu li no outro trecho do livro dele, que eu acho interessante a gente conversar aqui. Ele diz o seguinte: deixa claro que o associativismo e o cooperativismo está imensamente aquém da solidariedade e da cooperação. Então, por mais que, na prática, encontramos muitas ações de cooperativismo, associativismo, né, mas, na sua ação, está longe da perspectiva da solidariedade e da cooperação. Quando batalhamos, lutamos contra a terceirização dos nossos funcionários da educação, né, nós trabalhamos isso por quê? Porque cooperativas, associações, vendem serviços para as prefeituras, de serviço de portaria, de limpeza, né, do serviço de alimentação escolar. Muitas vezes chamado de cooperativas, que prestam esses serviços, mas que não têm, nessa economia do capital, a perspectiva dessa solidariedade, de fato, e da cooperação entre os trabalhadores e as trabalhadoras. Essa solidariedade, essa cooperação, ele fala, esta sim, com caráter pessoal, cultural, como valor, como comportamento, como princípio, para a gente, de fato, ter justiça e humanizar essas nossas relações. Essa é, inclusive, uma construção que nos permite observar o elemento diferenciador do discurso atual e que se confunde economia solidária sustentada em valores, princípios de vida e o tal do empreendedorismo. E essa palavra empreendedorismo invadiu o espaço da escola, invadiu o espaço do Congresso nos debates da educação na Câmara. Inclusive, um deles, estava lá um colaborador da Fundação Lema, que na audiência pública, geralmente o público não tem fala direta, os convidados e os parlamentares, mas ele ficou incomodado porque disse que eu citei a Fundação na minha fala, ao dizer que a Fundação Lema, uma fundação privada dos Estados Unidos, investiram 3 milhões de dólares para impor a Base Nacional Comum Curricular nas nossas escolas. Então, ele foi citado, pediu direito de resposta,
foi dado o direito de resposta e a justificativa dele é que, de fato, houve um investimento, mas que a intenção da Fundação Lehman não era lucrar, né? A intenção da Fundação Lehman era formar professoras e professores empreendedores, para que com esse empreendedorismo pudesse chegar nessa estrutura para os nossos estudantes. Então, quando fiz essa leitura, trouxe aqui porque, né, é o que ele aponta aqui. Muitas vezes, esse empreendedorismo é apresentado como saída para o processo de exclusão econômica e porta aberta para o ingresso na jornada vitoriosa de se transformar num capitalista de sucesso, o que constrói um engodo falacioso que tem enganado, inclusive, pessoas do mundo do trabalho. Então, veja que vai entrando com essa perspectiva do nosso estudante, de ter seu próprio negócio, né, ter sua estrutura, ter seu empreendedor, ser dono do seu próprio trabalho, não ter chefe. Então, todo esse engodo, toda essa mentira colocada. E penso que o grande desafio que está posto para nós é conversar, dialogar com os nossos colegas para que entendam que essa imposição colocada na Base Nacional Comum Curricular é este caminho da economia do capital. É este caminho que visa o lucro, não a vida. E é essa formação dessa juventude que vai distorcendo e nos afastando dessa escola, dessa educação que queremos, humanizada, democrática e sustentável. Então, como, nessa oportunidade que estamos aqui refletindo sobre isso, como também levar esse debate para os nossos colegas? Como a rede municipal vai estar ajudando a rede estadual que está com o ensino médio, diretamente fazendo esse processo de atuação? Embora lembrar que a Base Nacional Comum Curricular também é para o ensino fundamental, também é para a educação infantil, onde vocês também são cobrados nesse processo. Por fim, numa terceira citação que ele faz, ele diz: se hoje as relações de mercado definidas na sua forma de operacionalização pelo capital são injustas, se geram exploração, exclusão e acumulação, podem, a partir de definidas pelo trabalho, gerar justiça social e econômica, inclusão e equidade. Isto tudo vale salientar, mantida a estrutura com seus sistemas e os sistemas com seus elementos de funcionamento, alterada somente a forma de operacionalização a partir da mudança de propósito, da mudança de modelo de desenvolvimento, da mudança de projeto de sociedade. E é isso que nós estamos tentando fazer o tempo todo. E não é fácil. A atuação da extrema-direita no Brasil e no mundo. A boa vontade do nosso presidente Lula, que no discurso traz todos os elementos que nós defendemos, porque ele já passou por tudo isso. Mas que para governar, ele teve que fazer um governo muito amplo nesse processo de representação. E nessa amplitude, essa participação social se insere em todos esses espaços, todas essas disputas. Em um governo que quer dar respostas, que quer apresentar soluções para os problemas, mas que tem uma elite minoritária do dinheiro que impede com as suas ações, com as suas políticas. Foi por isso que o documento referência da CONAI foi atacado pela extrema-direita no seu conteúdo de atendimento à diversidade, à questão de gênero, a LGBTQIA+, muito atacado, querendo acabar com a nossa conferência por conta desse conteúdo. E aí, quando você olha para o projeto de lei que foi para o Congresso, esses termos não aparecem. Como se o MEC ou o próprio governo tivesse o medo de enfrentar esse debate no Congresso, medo de perder um projeto ou aquilo que nós estamos apontando. Nós criamos, e a Tereza fez referência, nesta CONAI 2024, o eixo 7, Educação,
comprometida com a justiça social, a proteção da diversidade, o desenvolvimento socioambiental para a garantia da vida com qualidade no planeta e o enfrentamento das desigualdades e da pobreza. Nesse eixo 7, quem bateu em nós foram os da agronegócio. Então, toda a bancada do agronegócio no Congresso batendo no texto. Internamente, né, somos ligados à SAS, o pessoal diz, mas por que vocês foram escrever isso? Por que vocês foram escrever aquilo? Está colocado nesse processo. Escrevemos para fazer a disputa, para mostrar que tem outro caminho, que necessitamos de outro projeto de sociedade. E, de novo, quando olhamos para o projeto de lei 2614, não encontramos nada sobre a questão do eixo 7 que nós discutimos na CONAI. Então, esses desafios estão postos para nós, né, para fazer esse enfrentamento, lembrando que o nosso plano municipal de educação, que é a base dos planos, não precisa ser uma réplica do plano nacional. Ele pode partir de um diagnóstico que o Fórum Municipal de Educação, junto com os conselhos de educação que nós temos, possam fazer mais próximo da realidade de cada município e definir objetivos, metas, estratégias naquilo que nós precisamos alcançar. E para isso temos que nos dedicar bastante a ter esse diagnóstico completo para fazer esse trabalho. Então essa é uma ação na perspectiva de plano. E nas ações na perspectiva desse novo projeto de sociedade, de preparar as pessoas para lutar e definir uma mudança para sair da economia do capital para a economia do trabalho, aí nós temos que fazer todos os dias o exercício, a prática cidadã e democrática. E aí quem estava no fórum ontem me ouviu, vai ouvir de novo. Né? Esse exercício da cidadania, esse exercício da prática, que nós, educadoras e educadores, podemos fazer para contribuir por esse novo projeto, é repensar de fato essa prática. O nosso processo dentro da sala de aula, nós nos deixamos levar pela avaliação externa, que vem de fora para dentro da escola, ou conseguimos trabalhar, discutir, para que dentro da sala de aula possamos trabalhar com o processo da autoavaliação dos nossos estudantes, para que a gente trabalhe a perspectiva da avaliação formativa, onde a escola seja o local adequado para avaliar os processos, suas condições e apresentar suas demandas. Com certeza não conseguimos fazer isso, porque com uma avaliação de fora para dentro, padronizada, nos intensifica no trabalho, nos impõe, né, os conteúdos, não permite espaço de diálogo, nem mesmo no histórico que nós tínhamos na rede estadual. Eu sou da área de biologia, na segunda-feira não podia pegar aula, porque segunda-feira a gente teria que se reunir entre nós para discutir. A aula, atividade, tinha que ser reunião dos professores de biologia na segunda-feira, terça-feira era matemática. Então, até esse espaço de nos reunirmos, dialogar, combinar as ações, tiraram de nós devido à atuação da avaliação padronizada. Eduardo Campos, quando assumiu esse governo em 2006, Pernambuco se colocava no 24º lugar no IDEB, e ele chamou todo mundo para reclamar e dizer, eu quero que Pernambuco alcance o primeiro lugar. Alcançou em 2015, ele não viu o primeiro lugar, viu só o 4º lugar, que hoje se coloca de novo, mas a mesma frase que ele disse, a Valquíria ouviu do Ratinho, lá no Paraná. Vê que o Paraná está lá embaixo, no IDEB, eu quero que esse IDEB esteja lá em cima. E para fazer isso, desumanizou a educação, nos atropelou, né, manipulou resultados, tirou a possibilidade, durante um período, da gente ter as nossas aulas de filosofia, de sociologia, de ciências, porque passamos um período aqui, para poder melhorar o IDEB, de ceder a nossa aula para o reforço de matemática e de português, para treinar os nossos estudantes para fazer uma prova. Então, isso são práticas desumanizadoras, são práticas que não combinam com a escola democrática que nós defendemos. Tereza trouxe os elementos para cá, e que nós temos que encontrar formas de resistência. Ontem eu sugeri ao fórum de sindicatos aqui de educação básica, de fazer um debate sobre o conselho de classe. A gente resgatar esse processo, como é o conselho de classe, o que significa, que hoje nos impõe
aprovar o aluno sem aprender, porque a taxa de aprovação é que melhora o IDEB. Então, repensar essa questão do conselho de classe. A deputada Erundina apresentou o projeto de lei, o presidente Lula acabou de sancionar, né, garantindo para todo o Brasil que Pernambuco tem desde 1993, que é a lei do conselho escolar. Então, a lei do conselho escolar agora é federal, está garantida nesse processo. Nós temos que cobrar do município para garantir. E criou também os fóruns e conselhos escolares por região de escolas. Então, tudo isso são instrumentos que nos levam a se reunir, dialogar, conversar, fazer levantamento dos problemas comuns e, a partir daí, né, aumentar a nossa indignação e fazer os enfrentamentos necessários para fazer essa luta. Então, instrumentos em leis nós temos, compromisso, disponibilidade nós temos. Ontem tivemos debate do Fórum com a Casa Cheia, hoje, novamente aqui, a Casa Cheia, então temos gente comprometida, dispostas a fazer as mudanças necessárias. Agora, essa mudança não depende só da educação, né? Já foi dito aqui, que a educação sozinha não vai transformar, não vai mudar o projeto de sociedade que nós queremos. E é por isso que as nossas centrais sindicais estão aqui, é por isso que precisamos fazer e continuar um pacto e uma ação com o movimento estudantil, com os pais, as mães dos nossos estudantes, com os grupos organizados ao redor da escola, com aquilo que também o Paulo Freire falou, envolver todo mundo que está dentro da escola e ao redor da escola, para termos em nossas mãos o rumo democrático da escola e do nosso país. Boa conferência, firmes na luta, até a vitória. Excelente aula, né, minha gente? Bom demais. Ailton, o projeto político-pedagógico, ele enfrenta uma primeira dificuldade, que é assim ser chamado. Cadê tu ali? É assim ser chamado. Né? O primeiro enfrentamento que a gente tem que ter é que a gente quer que ele seja projeto político-pedagógico e não simplesmente proposta pedagógica, porque ele tem um horizonte, ele tem uma utopia, por isso que ele é político. E é pedagógico porque ele se dá dentro de uma escola. Né? Você reclama da dificuldade que a gente tem, e tem mesmo, de revisitar e de organizar esse projeto. Tem que ter muita organização interna, tem que ter coragem. E como criar essas frentes? Tem um elemento que a gente não usa bem, ou porque as redes, a gestão das redes não propicia, ou porque a gente mesmo não valoriza, que são as famosas aulas-atividade. Que às vezes bota numa janela, para não ter trabalho coletivo, às vezes a gente usa as aulas para complementar salário em outra rede. A aula-atividade é muito revolucionário, minha gente, se a gente souber usar. Mas eu acho que é proposital que as gestões de rede geralmente botem aquilo ali porque é uma imposição da lei. Um percentual de aula-atividade. Para quê? Para fazer o quê? Né? Então, se a gente consegue organizar essas aulas... Eu já fiz isso como coordenadora pedagógica. Deu um trabalho danado, mas a gente conseguiu fazer. E foi muito bom para o projeto político-pedagógico, porque a gente tinha a parte individual de corrigir prova, de complementar a caderneta, de não sei o que, mas tinha o debate do projeto pedagógico nas áreas português, matemática, história, etc. É difícil, tem que ter coragem para criar as frentes. Né? Eduardo, a escola tem espaço para debater a situação de um homem negro, gay, candomblessista? Tem. Eu disse isso na audiência pública, porque eu estou com um projeto de lei, já respondo também a Mariana, sobre gestão democrática, e que foi pedido vistas. O relator foi Paulo Paim. Damares e outro senador pediram vistas, porque tinha a palavra diversidade. Quando se pede vistas, a gente tem que dar. Né? Aí a gente bota vistas coletivas, porque aí com uma semana ele volta. Não voltou ainda porque foi recesso. Aí eu disse, olha, vocês querem se prender numa palavra? E a realidade? Na escola vai ter uma diversidade que não se esgota nisso que para vocês é um pandemônio. A ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? Vocês criaram essa panaceia, nunca explicada,
para praticar exclusão e preconceito contra negros e a população LGBT, né? E aí, toda vez, eu provoco eles. E se eu escrever? Tem que tirar gênero. Infelizmente, o MEC sucumbiu. Sucumbiu. No outro Plano Nacional de Educação, nós resistimos. O nacional tirou, o estadual deixou. O estadual daqui a gente ganhou por um voto na Comissão de Justiça. Um voto de Minerva da presidente. Contraditório a tanta coisa que ela faz, hoje ela é a governadora de Pernambuco. Na época, ela era a presidente da CCJ. Eu estava lá defendendo e disse mais, ó, daqui a pouco, se a gente for falar em gêneros alimentícios, você vai dizer, tira. Tira. Gênero, essa palavra não pode existir, né? Então, é muito isso que a gente tem que brigar contra as palavras e a favor das palavras, porque as palavras comunicam. Palavra tem força, mas a briga pela leitura da realidade, essa daí é imbatível, a gente tem que mostrar. Estou aqui, ó, estou escondendo minha cor, não estou escondendo minha orientação sexual, não estou escondendo minha liberdade de credo, eu sou isso mesmo, você tem que me respeitar assim. Né? São essas brigas do cotidiano que a gente tem que dar um tamanho maior. Eu acho que o que Cíntia traz foi uma grande discussão que nós tivemos no ensino médio, né? Na proposta do ensino médio, que perdemos a educação profissional integrada, que a gente conseguiu avançar minimamente no Senado, voltou atrás, né, com o nosso conterrâneo, né, Mendonça Filho, e hoje se transfere o conceito de educação profissional para um conceito de ocupações remuneradas, com um vernizinho, não é, de saber o que é que você faz, e com abertura muito grande para o Sistema S. A lei prevê isso, e não tenho dúvida que os estados vão em cima e vão querer fazer isso, sim. A luta realmente vai ser grande. Mariana, eu acho que sobre a gestão democrática repousa um conceito que nos leva à palavra de ordem, que a greve de 1979, cadê Mariana? Que a greve de 1979 produziu. A greve de 79 juntou os chamados trabalhadores manuais, braçais da fábrica, do chão da fábrica, metalúrgicos, foi onde Lula surgiu, metalúrgicos, gráficos, bancários, que pegavam muito uma classe média de trabalhadores, e nós, professores, principalmente Pernambuco, que deu, inclusive, a demissão de Paulo Rubens Santiago. Pernambuco, Minas e São Paulo foram estados fortíssimos da greve de 79. E tinha uma palavra de ordem ali que já categorizava e contextualizava a gestão democrática escolar no âmbito de uma política mais ampla. Direta já, de presidente a diretor escolar. Isso significa que a gestão democrática da escola tem que estar inserida em um processo de democratização da própria educação, de valorização dos profissionais e de respeito à diversidade e à inclusão de todos os estudantes. Antigamente, a gente achava que uma eleição de diretor resolvia. Ela é o foco, porque ela pode virar a escola de cabeça para baixo. Mas é pouco. Hoje a gente defende todos esses conselhos aos quais você se referiu como instrumento fundamental da gestão democrática. Iron, eu não vou poder esmiuçar a inteligência artificial, porque o tempo é insuficiente. Mas eu proponho, Helena, que a gente possa fazer uma discussão sobre isto com os nossos companheiros de TI. Na eleição agora, a gente está com 4 projetos de inteligência artificial tramitando no Senado, da regulamentação do uso. Estamos tentando fazer um projeto só. Foi criada, inclusive, uma comissão especial. Eu participei o ano passado, por essa época, eu acho que foi outubro, novembro, de uma conferência internacional em Montevidéu das experiências de inteligência artificial. Mas não chegou-se à educação. A experiência era das gestões públicas e dos parlamentos.
e pouca coisa na América Latina estava regulamentada. Alguma coisa regulamentada em outros continentes, inclusive. Tinha todos os continentes representados. Nós estamos ainda no processo, Iron, de regulamentação. O perigo é o de sempre, o mau uso. O uso para fake news, o uso para o mal. Na minha eleição passada, eu fui alvo disso, pela candidatura de Marília Reis. Quando Lula veio com Danilo para Garanhuns, tem uma candidata lá chamada Marília Ferro. E ela me pediu para eu citá-la. Aí eu citei, porque é ela da cidade, né? Aí eu, em vez de citar Marília Ferro, eu citei Marília Reis. Aí foi aquele auê, né? Aí eu, não, é Marília Ferro, estou falando de Marília Ferro. Pois bem, na convocação da convenção de Marília, o pessoal dela usou esse meu erro. E aí fazia assim, venham todos. E era uma mulher chamando, que não era eu, mas era uma mulher. Venham todos para a convenção de Marília Fer, não de Marília Reis. E a voz era minha, né? Eu entrei com o processo judicial e foi comprovado que não era a minha voz. Era a minha voz alterada pelos processos de inteligência artificial. Foi uma bobagem, não me tirou pedaço, né? Até porque no segundo turno a gente terminou apoiando ela, mas é o mau uso, o uso indevido, o uso para determinado fim que não era o meu. Eu jamais convocaria o povo para a convenção de Marília Reis, porque eu estava em outro palanque, né? Então, o que está se tentando agora na eleição é isso, porque há um procedimento através da utilização da inteligência artificial que muda a mensagem, muda a voz. Na educação, ainda é mais profundo, Iron. Aí eu acho que a gente está um pouco devagar nesse debate. Nas gestões, ele está mais rápido e ele pode ser utilizado internamente em gestões para maior eficiência, né, para maior agilidade dos processos burocráticos, mas para nós ele é diferente. A gente tem que ter muito cuidado, o mesmo cuidado que a gente está tendo com a utilização na política. A minha proposta é que a gente faça isso em conjunto com o nosso pessoal dos sindicatos de TI, não é? Que são os sindicatos que estão também muito habilitados para nos ajudar nesse debate. Por fim, Renata Vilar, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Renata, a essa categoria. Sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi falar em sindicato? Quando eu tinha 10 anos de idade. Eu reclamava de muita coisa. Eu era a malcriada dos meus irmãos. Era malcriada. Não quero essa roupa. Não quero mais tomar leite. Com 12 anos eu deixei de tomar leite, passei a tomar café. Não quero. Eu não quero esse cabelo. Aí a minha mãe disse assim, menina, pelo amor de Deus, tu reclama mais do que um sindicato. Aí eu disse, e o que é sindicato? Não é? Não sabia ela, e nem eu, não é? Que 30 anos depois, eu era eleita vice-presidente de um sindicato, que nunca é completo, que nunca é o ideal, porque a nossa categoria, ela vai de A a Z. É incrível a gente dizer isso, mas tem bolsonarista que é professor. E esse povo não gosta de sindicato. O sindicato pode dar ouro. Eles vão dizer que não querem, porque é ouro ruim. Então, o que é que nos salva? É essa capacidade da representação do sindicato, como a nossa representação melhor que a gente tem. E sindicato é sindicato. Né? Sindicato é sindicato, como dizia minha mãe. Sindicato é sindicato. É para reivindicar, é para reclamar e para nos representar. E sejamos muito felizes, como você disse, como Mariana disse. Somos felizes porque somos do Simproja. Boa conferência, e é como alguém também disse, toda conferência de educação, nesse momento que a gente vive, é um momento de reflexão, é um momento de construção, mas está no cerne dos sindicatos.
é um chamamento à luta. Lutemos.